Psicografia médica é perseguida por obsessores. A narrativa descreve a trajetória espiritual de uma mulher cuja existência foi marcada pela solidão, pela incompreensão de si mesma e por inquietações que a acompanhavam desde cedo. Em sua juventude, ela buscou o reconhecimento e preenchimento emocional na carreira que escolheu, mas por dentro permanecia fragilizada. Ao longo de sua vida, sombras antigas se aproximavam, mostrando que suas dificuldades não surgiram por acaso. A história que ela conta revela como decisões impensadas, feridas emocionais e memórias espirituais adormecidas se entrelaçaram, conduzindo-a a uma experiência marcante entre o mundo material e a vida espiritual. Através de sua própria percepção, ela revela como, após um momento extremo, foi levada a enxergar o passado que desconhecia e a enfrentar as presenças que a acompanhavam há tanto tempo. Mas também conta como, apesar da dor, recebeu auxílio, acolhimento e um caminho de reconstrução espiritual. Esta é a sua mensagem às pessoas que, como ela, buscam sentido, consolo e entendimento diante de seus próprios desafios. A vida marcada pela insegurança. Desde pequena, a narradora carregava sentimentos profundos de inadequação. Era filha única, cercada de cuidados, mas crescia acreditando que não era bonita, que tinha limitações físicas e que, de algum modo, estava sempre aquém dos outros. Guardava essas impressões em silêncio, enquanto se esforçava para aparentar força. Na juventude, ao experimentar a rejeição de um rapaz por quem nutria grande admiração, viu seu coração ser tomado por revolta. Decidiu que se tornaria alguém importante, alguém que ninguém mais ignoraria. Foi então que se dedicou intensamente aos estudos e ingressou na medicina, acreditando que o prestígio profissional preencheria o vazio que a acompanhava. Formou-se, mas o sentimento de isolamento continuou. Tentava compensar sua fragilidade interior através da autoridade do título profissional, mantendo distância das pessoas e interpretando desconfiança mesmo onde havia acolhimento. Ao mesmo tempo, desde a infância, percebia presenças que não compreendia. Vultos, sussurros e sensações de perseguição faziam parte do seu cotidiano. Sonhava repetidamente com situações em que atendia pacientes, mas afastava os que não tinham recursos, escutando imprecações dolorosas dirigidas a ela. Em outro sonho, uma voz serena lhe dizia que a profissão seria sua proteção se ela a utilizasse para o bem, mas também poderia ser sua própria ruína caso a usasse para alimentar orgulho e indiferença. O momento extremo e a tentativa desesperada. O ponto decisivo de sua história ocorreu quando, já adulta, se envolveu com alguém que, mais tarde, percebeu estar ao seu lado apenas por interesse. Sentindo-se humilhada e profundamente ferida, acreditou que a melhor saída seria abandonar a vida terrena. Imaginava que com isso encerraria suas dores. Planejou tudo de forma calculada, acreditando que assim evitaria sofrimento aos pais. Aplicou uma grande quantidade de insulina, esperando que tudo terminasse rapidamente. Mas foi então que a realidade espiritual se mostrou com toda sua intensidade. A visão dos perseguidores e o retorno forçado ao corpo. Logo após o ato desesperado, ela sentiu forte abatimento físico e uma angústia que parecia sufocá-la. Em meio à confusão, viu com clareza figuras que a rondavam desde a infância. Eram 12 consciências perturbadas que celebravam sua fragilidade naquele instante. Diziam que, ao desistir da própria vida, ela havia facilitado o acerto de antigas pendências. Aterrorizada, clamou mentalmente por auxílio, pedindo socorro ao amparo espiritual que sempre a orientara nos sonhos. Nesse momento, percebeu seus pais entrando em casa e a levando para o hospital. O plano de morrer não se concretizou. Sobreviveu, porém com sequelas severas. A partir daquele momento, encontrava-se consciente espiritualmente, mas limitada fisicamente. Seu corpo não respondia aos estímulos, e ela foi diagnosticada em um estado irreversível, incapaz de movimentar-se ou se comunicar. Apesar disso, sua mente estava desperta. Via os perseguidores ao seu redor, zombando de sua condição.
A revelação da vida anterior. Foi no silêncio dessa imobilidade que a verdade sobre sua história espiritual começou a emergir. Os perseguidores não estavam ali por acaso, carregavam mágoas de uma existência passada. Ela descobriu que, séculos antes, havia sido um médico brilhante, mas dominado pela vaidade e pelo interesse material. Tratava a profissão como um instrumento de poder e cobrava valores exorbitantes, recusando-se a atender quem não pudesse pagar. Em alguns casos, havia participado de ações que resultaram na partida prematura de outras pessoas, sempre movida por ambições e ligações afetivas conflituosas. A voz que aparecia em seus sonhos era de um orientador espiritual que, naquela encarnação antiga, tentara guiá-la ao arrependimento. Ele lhe prometera nova chance na próxima jornada, pedindo que utilizasse o conhecimento médico em favor dos que sofrem. Ela, porém, desviou-se novamente, escolhendo caminhos semelhantes aos do passado. Os 12 que a seguiam eram resultado dessas escolhas antigas. Agora, diante da imobilidade e da consciência desperta, ela era obrigada a olhar para tudo aquilo que havia tentado esquecer. A ajuda espiritual e o lento processo de libertação. Mesmo diante desse cenário doloroso, a misericórdia divina nunca deixou de agir. Seu pai, desesperado, buscou auxílio em grupos de oração e tratamento espiritual. Com a presença desses trabalhadores do bem, ela começou a perceber um círculo luminoso ao seu redor, impedindo que os perseguidores se aproximassem. Com o tempo, senhoras bondosas passaram a visitá-la e, através de conversas e preces, incentivavam-na a buscar perdão e serenidade. Embora não pudesse falar, ela orava em pensamento, abrindo o coração pelo arrependimento sincero. À medida que sua vibração interior mudava, os espíritos que a acompanhavam começaram a se afastar. Um por um compreenderam sua transformação e seguiram outros caminhos. Os 3 últimos, mais resistentes, demoraram mais, mas acabaram cedendo ao testemunho de sua mudança e a perdoaram. Foi então que ela ouviu novamente a voz do protetor. Ele dizia que todos já haviam sido tocados pelo perdão e que ela também precisava se perdoar. Anunciava que o corpo físico se esgotava e que em breve ela seria libertada daquela prisão material. Pouco tempo depois, envolta em forte dor física, ela fez sua passagem de forma definitiva. O despertar no plano espiritual. Ao recobrar a consciência, não estava mais presa ao corpo frágil. Encontrava-se em uma enfermaria espiritual dedicada à recuperação de pessoas que partiram em circunstâncias semelhantes. Ali recebeu tratamento longo e cuidadoso. Era acolhida por espíritos compassivos que sabiam de suas dores e da marca profunda deixada pelo ato desesperado. Com o tempo, sentiu forças retornarem. O arrependimento evoluiu para a vontade de reconstrução interior. Passou a estudar, compreender a vida espiritual e dedicar-se a atividades de auxílio a outros que sofriam como ela. Aprendizados sobre a vida, a dor e a reencarnação. Em sua carta, ela explica que o sofrimento daqueles que tentam interromper a própria existência nunca é igual. Cada caso é influenciado pelo histórico espiritual, pelas intenções, pelas ligações emocionais e pelas consequências coletivas. Entretanto, o choque causado pela interrupção brusca do fluido vital gera sensações dolorosas, muitas vezes confundidas com as dores físicas da matéria. Ela afirma que sua jornada foi marcada por angústias profundas, mas que hoje compreende a grandeza divina que concede novas oportunidades através da reencarnação. É pela volta ao corpo físico que o espírito se renova, esquece parcialmente as quedas e encontra meios para reconstruir sua própria história. Em sua mensagem final, ela reforça que nenhum motivo justifica a fuga da vida. As dores parecem intermináveis quando se toma esse caminho, mas a misericórdia divina sempre alcança aqueles que desejam recomeçar. A luz do arrependimento verdadeiro e a bênção da reencarnação permitem que, um dia, a alma encontre novamente paz e equilíbrio. Se tocou você, deixe sua reflexão nos comentários. Para não perder nenhuma de nossas narrativas, inscreva-se no canal e ative as notificações.